Olá amigos, meu nome é Adenilson Simões. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês mais uma brochura que fala acerca do nome do Eterno. Essa brochura pertence ao grupo chamado Testemunhas de Jeová e gostaria de passar para vocês o nível de conhecimentos que ele tem sobre o nome do Eterno. Vou mostrar para vocês aqui. Para quem está desperto, para quem tem conhecimento vindo do Pai sobre a questão do nome, vai entender o que eu quero passar nesse vídeo. Então diz o seguinte: o nome de Deus. Eu vou ler conforme está escrito aqui na brochura. Milhões de pessoas, quando falam com Deus, usam títulos respeitosos como Senhor, Criador, Alá ou simplesmente Deus. Só que Deus tem um nome. Olha como ele sabe que o Eterno tem um nome. Será que devemos usar esse nome? Então aqui ele vem, ó. O que alguns dizem? Muitos que dizem que são cristãos acreditam que o nome de Deus é Jesus. Outros acham que o Deus Todo-Poderoso é um só. Por isso, ele não precisa de um nome específico para identificá-lo. Ainda outros dizem que usar o nome de Deus é desrespeitoso. O que a Bíblia diz? O nome do Deus Todo-Poderoso não é Jesus. Por quê? Porque Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, Jesus ensinou seus seguidores a orar dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Lucas 11:2. E o próprio Jesus orou: Pai, glorifica o teu nome. João 12:28. Na Bíblia, Deus nos diz: Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro. Isaías 42:8. Jeová é uma tradução para o português do nome de Deus, que é representado por 4 letras hebraicas. Esse nome aparece quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas, também conhecida como Velho Testamento. Títulos como Deus, Todo-Poderoso ou Senhor aparecem bem menos. E outros nomes como Abraão, Moisés e Davi também aparecem nas escrituras hebraicas com menos frequência do que o nome do Eterno. Em nenhuma parte da Bíblia, Jeová diz que é proibido usarmos o nome dele de modo respeitoso. Na verdade, muitos textos bíblicos mostram que os servos de Deus no passado usavam bastante o nome dele. E eles incluem o nome de Deus nos nomes que escolheram para seus filhos. Por exemplo, o nome de Elias significa Meu Deus é Jeová, e o nome Zacarias quer dizer Jeová se lembrou. Os servos de Deus do passado até usavam o nome de Deus nas conversas do dia a dia. Isso está escrito em... Ele deixa uma referência em Ruth, capítulo 2, verso 4. Deus quer que usemos o nome dele. A Bíblia nos incentiva. Agradeçam a Jeová, invoque o seu nome. Está escrito em Salmo 105, verso 1. Jeová gosta muito quando pensamos no seu nome. Malaquias 3:6, nota. Aí tem escrito aqui, ó, que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Ele dá aqui o Salmo 83 e o verso 18. Qual é o significado do nome de Deus? Alguns estudiosos acreditam que, em hebraico, o nome de Deus significa Ele faz com que venha a ser. Isso quer dizer que, para realizar a vontade dele, Deus pode se tornar ou fazer com que sua criação se torne o que for necessário. Só mesmo o Criador Todo-Poderoso para ter esse nome e agir de acordo com o que ele significa. Por que é bom conhecer esse nome? Conhecer o nome de Deus vai mudar seu ponto de vista sobre ele. Você vai achar mais fácil ter uma amizade com ele. Afinal de contas, como você pode ser amigo de alguém sem saber o nome dele? É interessante essa pergunta. Como você pode ser amigo de alguém se você não conhece o nome dele? Agora eu pergunto,
Será que o nome dele é Jeová? Essa tradução está correta? Nomes próprios se traduz ou simplesmente só pode ser transliterado? O fato de Deus ter revelado o nome dele para você por meio da Bíblia é uma prova clara de que ele quer ser seu amigo. Ele dá uma referência aqui para Tiago 4:8. O significado do nome de Deus nos ajuda a confiar que ele sempre vai cumprir o que promete. É por isso que a Bíblia diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Ele dá uma referência aqui, Salmo 9, verso 10. À medida que você for aprendendo que o nome de Deus tem tudo a ver com as qualidades deles, como o amor, a misericórdia, a compaixão e a justiça, sua confiança nele vai aumentar cada vez mais. Aí ele dá outra referência em Êxodo 34, versos 5 e 7. É muito bom saber que Jeová jamais deixa de mostrar essas qualidades ao cumprir suas promessas. Com certeza é um grande privilégio conhecer o nome de Deus. Mais do que um privilégio, saber e usar esse nome pode significar coisas boas para você, agora e no futuro. Deus promete que vai proteger quem conhece o nome deles. Salmo 91:14 é uma referência sobre o que ele acabou de expor aqui, né? Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas será que é isso mesmo que está escrito nos profetas, no profeta Joel? Quem chamar o nome de Jeová, ou continha aqui o nome verdadeiro do Eterno? Quem invocar o Yod-Hê-Vav-Hê, que é o tetagrama sagrado. Quem invocar a Yahweh, que está contido no nome do Filho, que é Yehoshua. Essa é a questão. Então, dentro dessa leitura que eu fiz, nós podemos analisar vários pontos, como o grau de consciência que eles têm da verdade, mas por causa de uma manipulação, mesmo que pouca, para quem não conhece, se torna muita coisa. Por exemplo, quando eles afirmam aqui que o nome do Eterno traduzido para o português é Jeová. Nunca que o nome do Eterno foi ou é Jeová. Até porque nomes próprios não se pode traduzir. O máximo que se pode fazer é transliterar. Então, é um engano, é um engodo, puxando a sardinha para o lado deles, entendeu? Quando na verdade você está chamando alguém a qual esse nome não pertence. Por isso a pergunta que ele faz aqui, ó. Conhecer o nome do Eterno vai mudar seu ponto de vista sobre ele. Você vai achar mais fácil ter uma amizade com ele. Afinal de contas, como você pode ser amigo de alguém sem saber o nome dele? Então a pergunta é, se nomes próprios não podem ser traduzidos e sim transliterados, como fica o nome do Eterno quando é transliterado? Então nós temos no hebraico o Iod, o Re, o Vav e o Re, transliterado para a nossa língua fica o YHWH. Isso sim é transliteração. Não tem nada de tradução, é transliteração. Tendo em vista que no hebraico, latim e grego não possui a consoante J. Nunca possuiu e nunca vai possuir nesses idiomas a qual eu me referi, a consoante J, que foi criada anos-luz depois. Entendeu? Como o nome dele pode ser Jeová, se essa consoante não existe? Não, irmão, mas é uma questão de tradução, amigo.
Nomes próprios não se traduz. Você tem que ter essa ciência. Você tem que saber disso. O nome do presidente ou do ex-presidente. Vamos colocar o atual presidente, Donald Trump. Quando ele chegar aqui no Brasil, o nome dele vai ser Donald Trump. O fato dele estar no Brasil vai dar respaldo para que o nome dele seja traduzido. Não, porque nomes não se traduz. Nomes próprios, no máximo que pode se fazer é transliterar e não traduzir. Isso qualquer professor de português deixa claro para quem frequentou o ensino, pelo menos o ensino fundamental, tem ciência sobre isso. Só que existe uma manipulação que é passada de geração em geração, fazendo com que você não tenha o verdadeiro conhecimento sobre as verdades, sobre o que fizeram com as escrituras, sobre as manipulações que acrescentaram, sobre as retiradas e sobre os acréscimos, principalmente com o nome do Eterno. É bastante interessante a passagem que está escrita em Joel, capítulo 2, verso 32, a qual o apóstolo Shaul, conhecido como Paulo, também usou na carta aos Romanos, quando diz: todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Será que você está invocando o nome do Eterno? Ou você está invocando um nome que foi introduzido pelos homens no que chamamos hoje de Bíblia, a qual foi escrita o que nós conhecemos como escrituras, que foram escritas pelos profetas e os apóstolos, a qual o homem, quando juntou esse emaranhado de escritos, formou a Bíblia. E quando se formou a Bíblia, muita coisa foi mudado, meu irmão. É isso que você não sabe. Muita coisa foi mudado, foi acrescentado, foi retirado dos originais. Houve uma manipulação tremenda. E você tem que estudar, você tem que correr atrás do conhecimento para se livrar. Porque naquele dia, como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Que nome você vai estar invocando? Que nome você irá invocar? Será que você vai ser reconhecido pelo seu pastor quando ele chegar? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir. O nome do Eterno foi substituído, foi blasfemado por homens maus, e você precisa estudar, você precisa correr atrás, porque disso depende a sua salvação, a sua vida depende disso. Você precisa conhecer o seu pastor e não essa blasfêmia que foi introduzida nas escrituras, onde retiraram o nome do Eterno e colocaram essa blasfêmia que se chama Jeová, Jesus e todos esses que estão aí tomando o lugar do verdadeiro Criador dos céus e da terra, o que fez os céus e a terra e tudo o que neles há, o qual não habita em templos feitos por mãos humanas, como disse o profeta e como repetiu o apóstolo Paulo no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Pesquise, busque o conhecimento, porque a sua vida, a sua salvação depende de conhecer verdadeiramente o nome daquele por quem você clama. É essa a mensagem que eu deixo. Espero ter sido
bastante claro. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.